Boa, então vamos lá. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, ou seja, pré-história, né? Então, só lembrando basicamente que é pré-história. Pré-história, né, oficialmente é tudo que vem antes da história, né? É muito discutido, né, essa nomenclatura, né, antes da história, né? Porque parece que não teve história antes da escrita, mas na verdade teve história, só não tinha uma história escrita, né? Essa história era uma coisa audiovisual, vamos dizer assim. Então, as pessoas sentavam, né, e passavam esse conhecimento oralmente para as gerações mais novas, ou, né, deixavam resquícios, né, que a gente depois foi escavando, foi encontrando, e a gente remonta a história dessa forma, né? Então, aqui a gente tem três períodos, né? Primeiro a gente tem o período paleolítico, né? Que é o maior período, né? Paleo significa velho, lítico significa pedra. Então esse período ele é caracterizado pelo seguinte. Então aqui nesse momento a gente é nômade, ou seja, a gente não fica num lugar só, a gente vai se movimentando de acordo com a abundância de recursos, né? Então eu estou aqui, né? Eu vou comendo aqui os animais que tem, as plantações, e depois, quando tudo acaba, eu me mudo para outro lugar, né? Então, não só isso, tem vários motivos de ele migrar, né? Tem as questões dos desastres naturais, outros bandos, né? Animais perigosos, por aí vai. O que mais? A gente caçadores e coletores, então basicamente a gente só caça e coleta, ou seja, a gente não produz nada, não tem plantação, não tem criação de animais nesse primeiro momento. E aí a gente tem as primeiras ferramentas, né? Ferramentas de pedra lascada, ou seja, eu pego uma pedra, bato na outra, né? Vou batendo as duas pedras até que elas chegam no formato bom o suficiente, afiado o suficiente para que eu possa usar numa lança, no machado, né? Numa faca e por aí vai. E aí eu começo a ter as primeiras ferramentas. Em seguida eu tenho o controle do fogo. O controle do fogo é muito importante, né? Provavelmente também o desenvolvimento da linguagem, porque a gente senta em volta do fogo, começa a tentar bater um papo, né? Então a galera, né, que vivia nessa época começa a ter um controle maior do fogo. E também a ausência de classes sociais. Então nesse momento os instrumentos e a produção, ou seja, tudo que a galera produz, né, passa a ser de todo mundo, e tudo que a gente, né, se alimenta também é de todo mundo. Então tem aí uma ausência de classes sociais, a gente não tem uma divisão de classe, né? Então vamos lá. Próximo é o Mesolítico. Mesolítico. Meso entre e lítico pedra, entre pedras, vamos dizer assim, né? Então é um período entre o Paleolítico e o Neolítico. Muitos, né, historiadores nem falam sobre esse período, né? Falam ele como Alto Paleolítico e por aí vai. Que é quando, né, nenhuma transformação na história ela acontece de uma hora para outra, né? Elas são coisas que acontecem gradualmente, tem coisas que vão mudando aos poucos. E durante esse período, são só divisões históricas para a gente conseguir estudar com mais calma esses períodos, né? Que aí começa a ter formas mais complexas, né, de sociais. A gente começa a entender que nem todo mundo precisa caçar e nem todo mundo precisa coletar. Pode ser alguém que seja um sacerdote, né? Tem uma questão religiosa, porque nesse momento surgem rituais e magia, ou seja, ele começa a acreditar numa questão simpática, né? Então, se eu fazer tal coisa, isso quer dizer que, né, os deuses, não, o universo, alguma coisa maior vai me ajudar, nisso, né? Então, também começa aqui a pintura rupestre, que é exatamente isso, né? Então a gente pode perceber que tem um boizão aqui e uma galera espetando o boi, né? Matando o boi, que eles acreditavam que era exatamente nisso, né? Possivelmente, né, eles bebiam um pelequinho deles ali e ficavam, né, no seu ritualzinho, né? Pumba, 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 né? Para bater nos tambores, né? E fazendo os desenhos, né? Como se fosse uma coisa simpática para eles, para que eles pudessem, né, nos dias seguintes, né, nas próximas semanas, caçar um animal grande e se alimentar bem, né? Porque é difícil fazer essa tinta, né? Tinha que misturar ali gordura, sangue, carvão, cinza, né? Para fazer uma coisa que seja cremosa o suficiente para eu conseguir desenhar. E também surge o começo das esculturas, né? E por último não, né? Mas né, nosso terceiro período aqui já é o mais importante quando a gente fala de pré-história, que é o Neolítico, ou período da pedra polida.
Neo significa novo, lítico como significa pedra. Então, lembra que eu falei lá que no Paleolítico a galera ficava batendo na pedra, né? Batendo a pedra até que ela se lascasse, né? Fazesse um objeto lascado e começasse a matar conseguisse matar um animal com mais facilidade, começasse a cortar, né? Pegar a carne, separar a carne do osso e por aí vai. Já que as ferramentas já são muito melhores, as ferramentas são muito mais bem feitas. Né, são ferramentas polidas, são, né, facas, foice, machado. Então eu já consigo fazer uma ferramenta de melhor qualidade, né, com um corte muito melhor. Também já começa o surgimento da cerâmica, ou seja, eu começo a conseguir guardar alimento. Né, então eu produzo pra caramba, tenho carne, tenho, né, arroz, feijão, tenho várias coisas aqui e eu já consigo guardar, né, porque eu já domino aí a cerâmica. E por fim, a tecelagem, eu já consigo fazer roupas, né? Consigo me adaptar melhor ao frio, às estações do tempo. Eu consigo também, junto com a cerâmica, estaria a roda, já começar a fazer os pequenos comércios, né? Porque agora eu já tenho excedente, né? Um tanto de excedente de produção. E eu já começo a fazer pequenas trocas. Por exemplo, minha tribo produz feijão, a outra tribo produz arroz. A gente, né, sobrou arroz aqui, sobrou feijão aqui, eu quero trocar arroz, né, com a tribo do lado. E aqui o momento mais marcante no Neolítico é o desenvolvimento da agricultura, muito importante, o momento que marca a transição entre Paleolítico e Neolítico, desenvolvimento da agricultura. Então o cara começa a entender o seguinte, cara, eu não preciso ficar mais imigrando, eu não preciso ficar esgotando os recursos do lugar onde estou vivendo e mudar para outro. Né? Eu posso simplesmente plantar, né? E já começa a entender como as cheias funcionam, os calendários, né? Como plantar tal planta, né? Se eu regar ali, a planta vai crescer. Eu tenho um porquinho, né? Se eu alimentar o porquinho, né? Dando ele passear para comer também um alimento ali, ele vai engordar, vai ter mais porquinhos. Eu posso, né? Não precisar mais caçar, mas criar. E ele começa a sedentarização. Então ele começa já a construir uma casinha dele e na casinha dele em volta, né? Vão ter as plantações, vão ter aí as coisas, os recursos que eles precisam. E eu já começo a ter as adaptações, né, de couro, né, couro, peles, barro, madeira e por aí vai. Eu já consigo fazer as primeiras adaptações, porque antes o homem morava nas cavernas, né, porque são estruturas, né, naturais, né, já estão feitas, mas agora começa a construir suas próprias habitações. E isso é um marco do Neolítico. Isso, né, em pouco tempo é o que você precisa entender para dominar aí a pré-história para o Enem e mandar bem no exame, né? E por último, né, muito importante, a idade dos metais. Então aqui a gente começa a mandar ver na metalurgia, a gente manda muito bem, muito zica aqui em fazer armas, em fazer ferramentas, por aí vai. Primeiro a gente domina o cobre, né, que é um material mais fácil de derreter, mais fácil de produzir coisas, né, com isso. Depois a gente faz um material melhor, né, a gente mete aqui o cobre, o estanho, né, e a gente já mete o bronze aqui, que é o que a gente precisa, né, para fazer uma ferramenta muito melhor. Porque tudo isso é importante, porque tem uma importância não só na agricultura, porque agora eu já consigo fazer uma enxada muito massa, eu já consigo fazer uma foice bem feita, né? E eu começo a fazer já, né, umas espadas, uma questão militar muito melhor para conseguir dominar o bando vizinho, né, a tribo vizinha. E por último aqui o ferro, né? Então com isso consigo fazer ferramentas muito melhores para dominar. Eu tenho uma dominância, né? Tudo isso consigo ter uma sociedade muito mais complexa, muito mais bem preparada para as mudanças do ambiente, por aí vai. Então eu tenho outras técnicas também, né, como olaria, arquitetura, além do aperfeiçoamento das já existentes, né, das técnicas já existentes. Então com isso, né, então tenho como proteger, eu tenho animaizinhos aqui, tenho porquinho, minha criação de porquinho, tenho minha criação de feijão, tenho minha criação de coisas, né, minha criação de coisas que eu preciso para sobreviver, tenho comida, tenho como se proteger e por aí vai. Então a galera começa a ter vida, né? Começa a viver mais, começa a ter mais tempo para fazer mais filho, começa a ter mais tempo de vida. Então a vida começa a ter a vida urbana, começa a ter as cidades, né? Isso já começa já no Neolítico, mas toma outra proporção aqui nas idades metais. Então já no Neolítico isso já acontece, muito importante. Então eu já começo a ter, né, aqui também a arquitetura, começa a ter templos, né, para os deuses, cuidar da questão espiritual da cidade. Eu começo a ter comércio, porque eu tenho excedente, né, da produção, e eu começo a ter estado,
né? O Estado surge já lá no Neolítico, mas aqui é muito importante, porque aqui toma uma outra proporção. E com isso eu tenho a necessidade de registrar, ou seja, beleza, preciso de um papel aqui para escrever as leis, eu preciso escrever as rezas aqui, eu preciso contar quanto eu vendi, quanto feijão eu troquei por arroz e por aí vai. Eu tenho a necessidade de escrita, né? Então, cada civilização criou a escrita de uma forma diferente, outras trocaram e por aí vai. Então, né, civilizações criaram ideogramas, né? Então, cada letra tem uma certa simplificação, mas representa uma ideia, né? Pictograma, né? Cada desenho representa uma palavra, né? Cuneiforme, né? Que aí a gente vai falar um pouco isso na próxima aula, né? Que é, né, desenhando aqui em placas de barro, né? Então cada sequência de símbolos representa uma palavra e por aí vai. E alfabetos, como os fenícios criaram. Mas isso a gente vai falar, é assunto para uma próxima aula, para a gente falar mais a fundo. Então, qual é o marco do fim, né, da pré-história? A criação da escrita. Né? Pré-história porque vem antes da história. Não quer dizer que não tinha história antes, porque tinha, né? Só não era registrada em papel, né? Não era escrita. Qual é o marco da divisão do Paleolítico para o Neolítico? Sedentarização e evolução agrícola, começar a plantar. Qual é o marco das idades metais? O desenvolvimento da metalurgia. Basicamente, em 15 minutos é tudo isso que você precisa saber para mandar bem no Enem, né? Então, esse aqui, o nosso plano de aula que a gente falaremos em 10 minutos, né? O que a gente falou em 10 minutos, né? Então, a gente se tivesse mais tempo, a gente falaria dos temas que mais caem no Enem, né? E os temas que caem no Enem, mas aqui a gente falou só de história do zero. Então, isso é só 5% ou menos do que você precisa saber para arrasar no Enem. E a gente falou sobre isso em 15 minutos. E você pode muito mais, se você se juntar a gente aqui na Parta, né? Então, a gente tem um grupo de estudos aqui na Parta, né? Tem 2 grupos de estudo, né? O grupo de estudo Pro e o grupo de estudo Master. Então, o grupo de estudo Pro, né? Perdão, grupo de estudo Master, né? Então, são 20 horas, né, ao vivo por semana. Então vão ter eu aqui tirando todas as dúvidas aqui no chat, né, e a gente escrevendo junto, né, destrinchando aqui todos os temas junto com você. A gente tem uma correção de redação por mês para você mandar ver na redação, que é muito importante para o Enem. 7 horas de sessão de perguntas e respostas, né, perguntas e respostas com exercícios ao vivo, né, 2 horas de prática de escrita ao vivo com guia. Então vai ter um guia aí te ajudando a mandar ver na redação. E simulados do Enem do FUVEST Unicamp toda semana. Então toda semana a gente vai ter isso. Mas se você está fascinado, você está aqui, meu, pimpão para passar no Enem, você fala, não, cara, eu vou, né, vou ficar em primeiro lugar no Enem, assim, vou tirar 900 pontos, passar na Federal em primeiro lugar. Então é esse seu lugar aqui com a gente no grupo Master Pro, né? Então 31 horas semanais de aulas ao vivo, tarefas de caso no modelo Enem, né? Então no modelo simulado, né? Tem monitoria respondendo todas essas dúvidas. Então qualquer momento que você precisar tirar uma dúvida, vai ter um monitor lá pronto para te atender, para responder para suas perguntas na hora, né? Não sem e-mail, sem essa demora, sem esse delay, né? Porque em algumas plataformas, né, a gente escreve e-mail, até o professor responder, a gente não tem nem mais essa dúvida, o Google já tirou pra gente, né? Então, mentoria ajudando você a entender melhor todos os temas. Então, uma galera que vai sentar com você e vai te ajudar a entender, responder todas as suas perguntas sobre ingresso nas universidades. 10 correções de redação por mês, então, né, não vai ser uma redação só, então você vai fazer 10, né? Então, tudo que você precisa para tirar uma nota 1000 na redação. 15 horas de sessões de perguntas e respostas com exercícios ao vivo, ou seja, é o dobro, né, do grupo Master, e 2 horas de prática ao vivo com guia. E simulados do Enem, FUVEST Unicamp toda semana, e isso aqui é muito importante, muito importante. Então, para começar, para entrar em contato com a gente, né, então preciso que você mande uma mensagem com a palavra START para o WhatsApp que está aqui na descrição. Então, manda agora mesmo, que eu respondo para você tudo que você precisa saber sobre os grupos, né?
Então, de quebra, a gente te dá um presentinho, né? Então, acessa o link da descrição agora e a gente dá um presente escrito por mim, né? O pessoal aqui da Parta. Então é isso, abraço, até a próxima. Tchau, tchau!